Palavra da Verdade, devocional de 31 de agosto. A mãe de todos os pecados. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Romanos 7:7. Ao falar do papel da lei de Deus como reveladora do pecado, o apóstolo Paulo levanta uma pergunta que poderia estar na mente dos seus leitores. É a lei pecado? Ele mesmo responde, de modo nenhum. Por outro lado, o apóstolo explica que é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. À guisa de exemplo, ele ressalta que não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. A cobiça não é um exemplo colocado aqui acidentalmente pelo apóstolo. Inspirado pelo Espírito Santo, ele cita cuidadosamente o último mandamento do Decálogo que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Êxodo 20:17. Paulo cita o mandamento aqui por pelo menos duas razões. Primeiro, porque a cobiça é um pecado que acontece no interior, no coração. É um pecado totalmente interno. Em segundo lugar, porque este é o mandamento que sempre se transgride antes de qualquer outro. Antes de tomar do fruto do pecado, o homem sempre cobiça. Em Tiago 1, de 13 a 15, o irmão do Senhor nos apresenta o que podemos chamar de uma genealogia do pecado. Ele diz: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. As palavras atrair e seduzir eram verbos que descreviam o ato do caçador ou pescador atraindo sua presa para uma armadilha ou a sedução da prostituta que enredava o jovem incauto. Observe que ele personifica a cobiça como se fosse uma mulher, afirmando que ela concebe ou engravida, dando à luz o pecado, que uma vez consumado gera a morte. A conclusão é clara: a cobiça é a mãe de todos os pecados. De sorte que este mandamento, não cobiçarás, como disse Francis Schaeffer, é o cubo da roda dos 10 mandamentos. Por isso ele foi lembrado aqui por Paulo, como exemplo de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, porque por sua internalidade, nenhum outro mandamento revela tão flagrantemente a existência e natureza do pecado quanto este. Citando novamente Schaeffer, é como se Paulo estivesse dizendo: eu não sabia que eu era um pecador. Eu pensava que ia me sair bem porque guardava essas práticas externas e ia muitíssimo bem comparado com outra gente, até que ele foi confrontado pela lei que expôs sua cobiça. Mas como identificar este pecado? Schaeffer novamente nos ajuda aqui. Ele observou que a cobiça é o oposto do amor a Deus e ao próximo, que resume em toda a lei. Se não amo a Deus o suficiente para me sentir satisfeito e agradecido, e se não amo o meu próximo o suficiente para não sentir inveja, eu estou cobiçando. Este é o germe e o cerne de todo o pecado. Isto é verdadeiro até mesmo em coisas que são lícitas. Veja o exemplo do jovem rico em Lucas 18, de 18 a 23. Não havia nada de mais em ele ser rico, tanto mais porque ele não amealhara a sua riqueza à custa da rapinagem. Ele mesmo testemunha a Jesus que observava a lei, portanto era um homem honesto. E Jesus não questiona sua afirmação. Mas nosso Senhor, como inigualável conhecedor do coração humano, mostrou o pecado básico daquele jovem ao desafiá-lo a vender todos os seus bens e dar aos pobres, depois segui-lo. A cobiça. O apego às suas riquezas o impediu de seguir o Senhor. A cobiça, portanto, como disse F.F. Bruce, não passa de idolatria. Pode ser um desejo ilícito, pode ser um desejo lícito em si, mas de tão egocêntrica intensidade que usurpa o lugar que somente Deus deve ocupar na alma humana. Ela está na raiz de todos os pecados. Portanto, até mesmo desejos legítimos, como querer ser tratado com justiça, receber carinho e ser feliz, podem se tornar cobiça. Por isso,
Confrontado pelo 10º mandamento, Paulo percebeu que seu pecado estava totalmente exposto em sua raiz. Embora a lei de Deus seja santa, justa e boa, como afirma Paulo no verso 12, embora ela aponte para a malignidade do pecado, a lei por si só não tem poder para nos livrar do pecado. Neste sentido, a lei é fraca. Isto porque, conforme ensina o apóstolo nos versos 8 a 11, o pecado se aproveita da lei para despertar em nós a cobiça, causando-nos a morte. Paulo diz: "Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência ou cobiça, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou." A palavra traduzida por ocasião no verso 8 é tirada do contexto militar, sendo a palavra usada para a base de operações ou cabeça de ponte de onde um exército se lançava ao ataque. Seria como uma trincheira. F. Bruce assim parafraseia o texto: "Sem a lei para movê-lo à vida, o pecado permanecia adormecido. Mas quando fiquei ciente da lei, o pecado saltou para a vida e me abateu." Como está escrito em Provérbios 9, 16 e 17, a loucura é como uma mulher sedutora que diz aos insensatos: "As águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável." Não é por isso que o gosto do pecado é tão exaltado nas músicas românticas? E não é por isso que elas são tão atraentes? Não é por isso também que muitos fazem o que é proibido pelo simples prazer de transgredir? Novamente citando Bruce: "O pecado forçou-me a fazer o que a lei me mostrou que é errado e assim me envolveu na condenação e na morte. E tudo isto começa com a cobiça." Se a cobiça de tal maneira nos enreda e nos aprisiona no pecado, e se a lei não pode nos livrar dela, mas apenas sanciona a condenação sobre o pecado, como podemos ser libertos da cobiça? Ou como expressou Paulo no verso 24: "Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?" A resposta está no versículo seguinte: "Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor." Verso 25a. Somente Cristo pode nos libertar não só da cobiça, mas de todos os seus filhos, pois, como já vimos, ela é a mãe de todos os pecados. A moral não pode nos libertar dos nossos pecados. Somente por causa da morte sacrificial do Filho de Deus, podemos ser livres da culpa do pecado. E somente pela conversão a Jesus é possível apropriar-se dos benefícios de sua morte. Se você compreendeu quem é Jesus, tudo aquilo que era lucro se tornou perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Contudo, segui-lo no dia a dia implica renunciar a tudo o que se tem, como ele mesmo falou em Lucas 14, de 26 a 33. "Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo." E nessa caminhada com Cristo, vamos descobrindo que o melhor antídoto contra a cobiça é a renúncia. Pois, como está escrito em Gálatas 5:24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e cobiças. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.